Saudamos a todos na paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando nesse momento nosso culto de adoração, de louvor, de gratidão a Deus por mais um ano que completamos da nossa igreja. Louvado seja Deus por isso. E eu convido você a estar orando nesse momento. Glória a Deus, chegando mais sexta aqui, que bênção. Muitas vidas serão abençoadas com essas sextas. Nós louvamos a Deus por isso. Vou pedir que você curve sua cabeça por um momento e nós vamos estar orando ao Senhor. Graças te damos, Deus, por essa noite, por estarmos na tua casa. Porque, Deus, o Senhor é bom para conosco em todo o tempo. Nas horas difíceis, nas horas de alegria, o Senhor sempre está conosco. Por isso nós te louvamos e te agradecemos por isso, Jesus. Queremos pedir que o Senhor se faça presente neste lugar, receba o nosso louvor, a nossa adoração, esse culto que é para ti, Senhor. Que o eu diminua na nossa vida e que o Senhor cresça a cada instante. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã que vai estar, ó Deus, participando nesse culto nessa noite. Nós queremos pedir que a tua bênção, ó Deus, esteja inundando cada lar, cada família seja alcançada pelo teu favor. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Nós temos muitos motivos para louvar a Deus. São diversos os motivos que nos levam a adorar e exaltar o nome do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. E nós vamos estar lendo do versículo 3 ao versículo 8. Colossenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8. Aleluias. Dá um tempinho para você achar. Em seguida, vamos estar fazendo a leitura. Aleluias. Colossenses, capítulo 1. Amém? Aleluias. Diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Esta está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste que a graça de Deus, na verdade, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do amor no Espírito. Aleluias. Esse texto, Paulo, ele está dando graças ao bom Deus pela vida daqueles e daquelas que haviam aceitado Jesus como Senhor e Salvador, e de como eles professavam essa fé, de como eles manifestavam o amor de Deus no cuidado uns para com os outros, como a gente está fazendo nesse momento, né? Entregando essas cestas aqui, pensando no outro,
no cuidado que nós temos que ter uns para com os outros. E com a atitude deles, se percebia que o Evangelho alcançava outras vidas. E essas pessoas aceitavam a Jesus pelo testemunho, pelo cuidado que essas pessoas tinham uns para com os outros. E que as pessoas venham a ver em nós esse Jesus, esse Deus, que deu tudo o que Ele tinha de melhor por amor a nós. E que a gente possa fazer com que esse Evangelho seja vivo na vida das pessoas também, como foi na época de Paulo, de Pedro, de Silas e de tantos homens que marcaram a história do cristianismo. Que Deus abençoe a nossa vida e que o nosso coração nessa noite venha ser cheio da alegria, da paz do Senhor, que excede a todo entendimento humano. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, por estar aqui conosco. E, mais uma vez, eu quero pedir a Deus que esteja derramando das suas ricas bênçãos sobre cada um de nós. Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, e que o nosso louvor seja para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? O Ministério do Louvor está com a palavra. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor com alegria? Vamos iniciar com o hino do inário. 206. Número 206, Castelo Forte. Amém? 206. 206, o número do hino. Vai aparecer lá? Não vai aparecer não? Mas o pessoal está... Amém. Hino 206, Castelo Forte. As nossas cestas estão aqui bem bonitas. Agradecemos a cada um que contribuiu. E vamos louvar o Senhor com alegria, com as nossas palmas. Você que está em casa, louve ao Senhor também. Culto, ele não é para você simplesmente assistir, mas para você participar também. Então estamos juntos aqui presencialmente, com parte da nossa igreja, parte da nossa família, e temos a nossa outra parte em casa, tá bom? Vamos louvar o Senhor, vamos engrandecê-lo, dizendo que Ele é o nosso castelo forte. Sozinho
Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Amém. Em séculos de igreja, Satanás tenta perseguir, Satanás tenta com suas artimanhas, Satanás tenta destruir a igreja do Senhor, mas ela sempre permanece de pé, como um castelo que resiste a várias tribulações, a várias guerras. Assim a igreja do Senhor permanece erguida. Amém? E damos graça ao nosso Deus, porque hoje aqui estamos como igreja, de pé, de portas abertas, sempre disponível para abraçar pessoas, para amar, para levar o amor de Deus a quem quiser que seja. Deus permanece presente aqui neste local, através da sua igreja. Amém? Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Agora sim, irmãos, vamos lá. Aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É Teu povo aqui presente, dos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por Tua graça, pelo Teu amor, Deus. Não porque merecemos, Pai, mas porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom o tempo todo.
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Amém. Agora vamos louvar o Senhor com nossos dízimos e ofertas. Você que está aqui presente, você sentindo no coração, você pode vir e depositar no Casal Filaço. E você que está nos assistindo, acho que vai estar sendo disponibilizado aí um link, não, QR Code, né? Aqui no canto da tela. E o Pix também vai estar disponível. Amém? Então louvemos com alegria. Senhor, Tu és bom e tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom e tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei.
misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom e tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Aleluia! Glória a Deus! Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelos dízimos e pelas ofertas depositados aqui, Senhor, para a manutenção da tua obra através da nossa vida. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, também todos que puderam contribuir hoje, todos aqueles que por algum motivo não puderam. Que no nome de Jesus o Senhor possa estar nos dando e dando sabedoria à liderança da igreja para usar esses recursos para a expansão do teu reino, usar esses recursos, Senhor Deus, para o louvor da tua glória. É o que nós te pedimos. Continua conosco, acalma os nossos corações, para que a gente possa receber da tua palavra através do pastor. Em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Amém, queridos e queridas. Que a graça e a paz esteja com todos e todas. A gente pode ouvir um amém, gente? Amém. Que coisa boa. Hoje nós temos visitantes. Nós temos nossa irmã Eliana, lá do Belém do Pará, né? Leve nosso abraço caloroso, carinhoso, tá? E que a sua estada aqui na nossa cidade seja proveitosa e renda frutos para o reino de Deus. Amém? Agora nos apresente a irmã Fátima. Seja bem-vinda, Fátima. Pará também? Mas já tá morando aqui em São Luís? Ou veio do Pará também? Ah, que bom. Que coisa boa. Que coisa boa. Eu fico muito feliz porque quando nasce uma criança, o Senhor está dizendo para o mundo: eu acredito ainda em vocês, né? Agora, sábado também nasceu mais uma membro da nossa igreja, né? Maria Giovana, filha dos nossos queridos Ricardo e Sâmia. Que Deus tenha a graça e a misericórdia de todos nós para podermos dar a eles um mundo melhor do que os pais da gente nos deram, né? Pelo jeito que a gente está vendo, a gente está conseguindo destruir tudo aquilo que os nossos pais nos deram. Mas o Senhor tem misericórdia, porque nada acontece sem o plano dele para a vida dos seus filhos e filhas. Amém? Antes da gente iniciar a palavra, nós vamos assistir um vídeo. Vocês que estão aí, aqui a gente não vai assistir, mas vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, um vídeo de agradecimento para cada irmão e cada irmã, cada amigo. Nós tivemos mobilizações de pessoas que não são
não fazem parte da membresia dessa comunidade, mas já fazem parte dessa igreja em oração, né? Uma membresia não se dita apenas pelo hall de membros, e sim pelo um grupo que segue, servindo a Cristo onde o Senhor nos manda. Então, eu quero agradecer a todos esses irmãos que, mesmo não congregando de fato, né? Mesmo não congregando ainda presencialmente com a gente, mas nós cremos que o Senhor toca no coração de homens e mulheres dispostas a fazer o reino de Deus prevalecer na terra, não importando bandeiras denominacionais, não importando, no céu ninguém vai ver a cruz e a chama, gente, até porque a cruz vai ficar na terra, o pó vai comer, porque ela só serviu para a redenção do Cristo, para o sangue ser derramado. Lá nós vamos enxergar apenas o trono de glória, o Senhor assentado à direita do Deus Pai e o Espírito do Santo pairando sobre as nossas vidas, ao ponto da gente dizer: santo, 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 santo é o Senhor Jesus, 24 horas. Mas enquanto aqui na terra estivermos, e o Senhor tem nos colocado essa amada igreja metodista para servir, é a ela que vamos estar servindo, sempre com foco em Cristo, que é maior do que a igreja, é o Senhor da igreja. Amém? Então vamos assistir o vídeo, e aí a gente volta assim que o vídeo terminar. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amado irmão, amada irmã. É com muita alegria que hoje estamos comemorando 23 anos da Missão Metodista aqui em São Luís do Maranhão. E é com muita alegria que agradecemos a cada irmão e a cada irmã que nos ajudou a dar um presente para a nossa comunidade nesse 23º aniversário. O presente consiste em cestas básicas que serão revestidas a 2 instituições de caridade aqui da nossa cidade. A primeira, o Lar Bela Vida, que trabalha com idosos, e a segunda, a Casa Sonho de Criança, que trabalha com crianças e adolescentes portadoras do HIV. A nossa igreja se alegra por ter você conosco. Você tem uma igreja em sua vida, eu tenho uma igreja em minha vida, nós temos essa linda comunidade de fé metodista em São Luís em nossas vidas. Que Deus abençoe e que Ele continue proporcionando mais anos de vida e missão dessa comunidade de fé na cidade de São Luís do Maranhão. Muito obrigado a todos os amigos e irmãos que nos ajudaram a conseguir todas as cestas para os donativos. Vocês fazem missão, vocês são agentes de missão de Deus aqui na terra. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos e todas. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Como eu disse no vídeo, essas cestas serão destinadas a 2 entidades. Uma entidade de amparo ao idoso, Lar Boa Vida, né? Isso. Eles têm um trabalho maravilhoso, hoje estão lá com 14, é isso, né? 14 idosos cuidando. E outra parte nós vamos destinar para a Casa Sonho de Criança, que é uma casa especializada em cuidar de crianças e adolescentes com HIV. Nós tivemos contato com essas 2 instituições e serão contempladas com as cestas que a gente ganhou de presente para a nossa comunidade. Hoje é motivo de alegria. Hoje a nossa comunidade faz 23 anos de missão aqui em São Luís. Desde os primeiros cultos, ainda em casa, na casa da irmã Lúcia, com a presença de Ondina, Reinaldo, Mateus, Leandro. Desde desse embrião até os dias de hoje, o Senhor tem sido bênção conosco. Por aqui passaram homens de Deus que pastorearam,
E aí nós temos, dentre esses, nós temos o meu antecessor, né, o pastor Jorge, a quem eu saúdo todos os outros colegas que tiveram aqui. Pastor Jorge foi o pastor que mais tempo pastoreou essa comunidade, creio eu que 5 anos, né, Jorge? Eu vou agora para o 4º ano. Bênção de Deus, bênção de Deus. E o pastor Jorge vai estar aqui domingo pregando, né? Nós vamos estar nos alegrando com a vida do nosso irmão, e é uma bênção de Deus. Todos que aqui passaram, quer seja clérigos, mas principalmente os leigos, que fizeram dessa igreja o que essa igreja é. Eu creio muito na força do laicato, eu creio muito na força da igreja por igreja, da igreja sem vislumbrar instituição, da igreja por igreja. A instituição nos faz seguirmos um caminho com normas, doutrinas, mas a igreja está além da instituição. E eu louvo a Deus, porque esse é o nosso entendimento, é o entendimento da igreja metodista. Desde os primórdios, Wesley criou as sociedades metodistas que veio a serem a igreja metodista, mas ele nunca deixou de ser anglicano. Muitos queriam tirar, inclusive tiraram o púlpito de Wesley, mas ele permaneceu firme, porque não é a denominação que importa, é a quem você adora. Não é apenas a figura sacerdotal que aqui está, é o que está acima do sacerdote, que a Bíblia intitula o bom pastor. E é esse Cristo que nós servimos e nos dedicamos e nos alegramos mesmo pela vida e missão dessa igreja, sabendo que nesse período difícil nós encontramos afetos, piedades e misericórdia para servir o próximo, e que Deus nos abençoe. Nós tivemos alguns irmãos e irmãs que confirmaram a vinda hoje. Nós ainda estamos apenas com 30% da nossa capacidade, né? Nós temos esse decreto ainda seguindo numa fé responsável, e muitos que confirmaram não puderam vir por imprevisto de última hora, mas estão nos assistindo, graças a Deus, através do nosso canal do YouTube. Eu queria que a gente pudesse abrir o livro do profeta Jeremias em suas Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 21 ao 24. Lamentações de Jeremias. Você pode estar dizendo: pastor, no aniversário da igreja você vai pregar sobre lamento? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 21 ao 24. Todos encontraram? Amém? A palavra de Deus nos diz: quero trazer à memória o que me traz esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperei nele. Amém. Senhor, que a tua palavra gere em nós aquilo que o Senhor quer plantar no nosso coração. Que teu Espírito Santo tome agora cada mente cativa nesse lugar, para que a renovação do Espírito esteja sempre pactuada na verdade absoluta das Escrituras. Que sejamos sempre uma comunidade bíblica. E quanto a mim, Senhor, apenas usa-me como um servo, guardador do bom tesouro, para que de mim não saia nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não edifique,
e que seja a tua voz, por intermédio desse servo que tem se colocado à disposição para que o Senhor use, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados e amadas, esse texto eu acho que é um dos textos, junto com o Salmo 91, Salmo 23, né, são textos que, João 3,16, são textos que estão na ponta da língua de muita gente. Quando você fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, às vezes você não sabe nem onde está na Bíblia, mas pelo simples fato disso ser algo presente, inerente nos nossos dias, esse versículo se torna um dos versículos mais recitados. E foi escrito pelo profeta Jeremias, que tinha a alcunha de profeta chorão. Jeremias chora pelo seu povo, Jeremias lamenta pelo seu povo, e provavelmente esse livro tenha sido escrito nos anos de 585 a 586 antes de Cristo, pouco antes do período interbíblico, quer dizer, do período onde se calaram, né, as escrituras, onde teve aquele período de 400 anos que não se tinha escrito, que não se falava, um período de 400 anos preparatório para a vinda do Messias. E esse texto Jeremias era um profeta do cativeiro, era um profeta que se forma no cativeiro babilônico, e era muito interessante que esse texto antecede alguns fatos, onde os judeus, eles tinham, de uma certa forma, tinham sido levados como escravos, torturados, e muitos deles tinham morrido. Então havia um sentimento de perda, um sentimento de medo, um sentimento de se acuar. Quando você olha o Salmo 139, quando eles estão na beira dos ribeiros, que os seus algozes pedem uma canção, eles vão dizer, como? Cantaremos canção de alegria longe de Sião? Então era um contexto muito difícil, era um contexto onde a igreja estava perdendo, vamos dizer assim, o prumo, mas Deus levanta homens, Deus levanta mulheres para trazer a sua igreja para o caminho novamente. E levantou Jeremias. É muito interessante quando o salmista retrata sobre essa fase do cativeiro, lá no Salmo 139, que ele vai dizer o seguinte, que os judeus tinham pendurado as suas harpas nos pinheiros, tinham já decidido não louvar mais a Deus. E Jeremias lamentava e dizia, como não? A angústia, a depressão, o medo não pode impedir a igreja do Senhor de louvar. A angústia, o medo não pode impedir que o evangelho avance. Não pode impedir de ninguém falar acerca da nossa esperança. E Jeremias clamava, e Jeremias começava a tentar, de uma certa forma, revigorar, reviver, ao ponto dele dizer, Senhor, eu quero de volta, eu quero trazer a mim, porque a minha mente já não aguenta mais. Eu quero trazer de volta aquilo que me dava esperança, Senhor, e a minha esperança é o Senhor. A minha esperança é o Senhor. E Jeremias profetizou, gente, 40 anos. 40 anos insistindo nessa tecla. Intercedendo pelo seu povo. Intercedendo junto a Deus para que Deus tenha misericórdia daquele povo. Que o castigo que estava sobre aquele povo, o Senhor tivesse misericórdia. E da mesma forma que ele clamava, ele era desprezado pelo seu povo. Ninguém dava ouvidos ao que aquele homem dizia. E o próprio Cristo sente na pele o que Jeremias sentiu quando, da ida em sua casa, e os seus começaram a zombar, começaram a descreditar o que ele
tinha falado, e ele disse: olha, não há profeta que tenha honra em sua casa. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito difícil, dentro da sua humanidade, um profeta ser rejeitado pela sua casa. Pastor, mas hoje em dia é difícil mais ainda. Diante das mídias que sufocam, diante das possibilidades que sufocam, diante das oportunidades que a igreja tem de pegar livros, de assistir cultos, muitas vezes você se pega com cultos na sua igreja com apenas 4 pessoas. Por quê? Porque tem opções. O meu pastor, eu ouço ele falar todo dia. Para quê? Mas o pastor está lá chorando pelo povo. O pastor Josué, ele diz que não é pecado assistir culto em outra denominação, não é pecado ler livros sobre outra denominação, não é pecado. O que você não pode é ter a ingratidão de quando você mais precisa. Não é o pastor do YouTube que está com você. Era o que Jeremias dizia. Jeremias dizia: olha, eu clamo por esse povo, Senhor, e esse povo me despreza. Eu clamo por esse povo, eu estou aqui orando por esse povo, com tristeza, com compaixão deles, e esse povo me despreza. Quando chega no capítulo 3, esse capítulo que a gente está lendo, Jeremias, ele está altamente deprimido, melancólico, chorando no monte. Todo o capítulo 3, você olha um Jeremias deprimido, um Jeremias abatido. E isso muitas vezes nos afeta, meus irmãos. Afetou inclusive aquele que veio para redimir o mundo do pecado. Quando Jesus vai ao monte do Getsêmani, que ele sobe para orar com os seus, que ele retorna, eles acham os discípulos dormindo, ele diz: vocês não conseguem vigiar comigo 1 hora. 1 hora sequer. Eu passei 3 anos dando o máximo de mim, no dia da minha maior angústia, vocês ainda estão dormindo? Se Jesus sentiu, quem somos nós? Mas eu não quero falar sobre a depressão de Jeremias, é só uma pequena introdução para que vocês entendam o contexto do escritor, mas eu quero falar sobre memória e sobre esperança. Talvez essa pregação seja muito mais TI do que teológica, o Fabinho que está ali já. Quando Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, a primeira coisa que a gente percebe, meu irmão, é que a memória de Jeremias não estava cheia, né, Fabinho? Memória cheia é computador travado, né? Eu aprendi isso com o Fábio, de tanto ele mexer nos meus computadores caducos. Tinha hora que eu dizia: Fábio, qual é a solução? Ele disse: só outro, pastor. Memória cheia é crente travado, meu irmão. É crente que não tem opção. É crente que já está inerte às coisas de Deus. É crente que qualquer coisa serve. Memória cheia é um lugar improvável, não diria impossível nem difícil, porque para Deus não tem nada impossível. Mas memória cheia é um local improvável para que você receba o que Deus tem para te dizer. Quando o profeta traz essa citação, ele está com a memória pronta para receber os dados. Até porque quando a memória está completa, uma das coisas mais difíceis é absorver novas informações. Quando a memória está cheia, qualquer coisa que venha aos teus ouvidos, ele vai e volta, como diz Paulo, como a onda do mar, como o bramido, como a procela que surfa
em cima da onda. Memória cheia, meu irmão, te faz muitas vezes você dizer: eu não tenho mais tempo para isso. Vamos ali fazer um serviço ali, você pode ir ali comigo? Não estou sem tempo. Tem culto? Não estou sem tempo. Memória cheia, muitas vezes, nos tira a atenção e nos tira o foco, porque as coisas estão armazenadas de certa forma que não cabe mais o novo. Memória cheia, Nicodemos chega para o Senhor e diz: Senhor, o que é que eu preciso para nascer de novo, para ter novamente aquele anseio do meu primeiro passo, do dia em que eu fui iluminado? Jesus disse duas coisas: nascer da água e do Espírito. Da água, porque a água vem enxurrada e limpa, e o Espírito vivifica. Aquele que se percebe sendo lavado pela fonte de água viva, jamais terá a memória cheia, porque a água lava, a água tira toda impureza, para que o Espírito vivifique na tua vida. Memória cheia, muitas vezes, não tem mais lugar para Deus agir. Mas pastor, Deus, o senhor está dizendo que Deus tira a mão? Deus rejeita? Meu irmão, não sou eu que digo, é a Bíblia. No capítulo 7 nós olhamos um homem ungido como diácono, os primeiros 7 diáconos da igreja, no capítulo 7 de Atos, juntamente com Estevão, e o nome desse homem era Nicolau, e esse homem estava com a memória disposta para receber do Senhor, e esse homem recebe do Senhor, e esse homem começa a se encher do Senhor, mas chegou um momento que o computador começou a travar, que Nicolau começou a estar tão cheio que não cabia mais novidade de Deus na vida dele. Em Apocalipse, a gente vê o Senhor Jesus dizendo a João: João, escreve que eu abomino as obras dos nicolaítas. Esse mesmo Nicolau que foi ungido como diácono da igreja, no final, estava sendo abominado por Deus. Você sabe por quê? Porque ele pregava que Jesus não tinha ressuscitado em carne. Não importa como você começa, meu irmão, importa como você termina. Não importa como o teu computador novinho chega da loja, importa quanto ele tem de durabilidade, né, Fabinho? O quanto ele pode ainda trabalhar. Não deixe sua memória encher, meu irmão. E se pode ter um limpa memória, Paulo descreve em Filipenses capítulo 2. Ali é para você colocar a memória DDR, memória de A a Z, o que Paulo diz. Ele diz, a partir do versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus a coisa a que se devia afarrar, mas esvaziou-se em si mesmo, tomando forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremodo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus veio para redimir o seu povo, na sua maior humilhação, sendo Ele Deus, encarnar na criatura, vir em forma de homem, para que eu e você entenda que é possível sim, manter
memórias ao ponto de não se deixar esgotar na fé. Uma memória cheia traz abatimento, traz esfriamento. Ficar em casa para se satisfazer, e aí me entendam, eu não estou dizendo que ninguém tem que vir a pulso, até porque nós estamos vivendo em tempos em que precisa ter uma fé responsável, mas eu não posso achar normal ter uma obra da minha comunidade, ter um culto da minha comunidade e eu simplesmente ignorar. Eu não posso achar normal. Desculpe-me a franqueza, mas eu não posso achar normal. Porque Cristo não esfriou. Se Cristo agisse conosco como nós agimos com Ele, o que seria de nós? No momento em que a gente clamasse a Ele, Ele vai dizer, eu não estou com vontade. Olha, a Leila clama, Senhor, me ajuda. Eu não posso, Leila. Estou indo agora ali para a casa do Jorginho, bater um papo com ele, porque ele orou também, né? Orou primeiro. Então, vocês esperem aí. A memória é o lugar onde nós armazenamos tudo aquilo que pode nos dar esperança. E se a memória está cheia, algo errado está acontecendo. E a gente precisa retomar o caminho. A gente precisa dar uma sacudida. Talvez essa palavra seja uma palavra de exortação e você tenha dito, o pastor escolhe uma palavra de exortação para trazer no dia do aniversário da igreja. Meu irmão, eu não escolho. O Senhor me dá a palavra. Se você crê que o Senhor fala com o seu pastor e ele tem a capacidade de fazer, você não duvida do recado que Deus tem para a igreja. Eu não levanto aqui nem acusação a ninguém, mas eu não escondo o que Deus coloca no meu coração. Eu não tenho esse direito de esconder aquilo que Deus falou. A nossa memória não gosta de renovar conceitos, de nos reprogramar e nem aceita mudança. Uma memória cheia, ela não consegue aceitar o novo. E olha que eu luto contra isso 24 horas. Tem muita novidade trazendo para a igreja que minha memória encheu. Tem, aqui quem me conhece sabe, eu tenho muita dificuldade com alguns novos de Deus que a gente vê por aí. Não sei se pela minha formação, não sei se pelo o meu pentezinho de memória é muito fraquinho ainda, né, Fabinho? Eu não sei, mas eu não consigo tirar o lugar de glória de Deus para que eu receba essa glória. Eu não consigo. Eu não consigo estar aqui no altar do Senhor e fazer desse altar o meu lugar de adoração. Porque o altar do Senhor é lugar de adoração do Senhor. Eu não consigo estar tentando fazer com que agrade A, agrade B, para que o Evangelho seja aceito, porque Jesus não fez isso. A única paciência que Jesus tinha era com quem não conhecia nada. A multidão, Jesus se compadecia. Quando a multidão vinha a ele dizia, olha, dá comida para esse povo. A multidão se aproximava dele, ele dizia, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Quando um discípulo vinha com mimimi, vinha com meninice, como foi Pedro, Senhor, o povo está indo embora, Senhor. Ele olhou para Pedro e disse, quer ir com ele, Pedro? Pega o barco. Jesus muitas vezes tem sido duro
não porque ele é carrasco, mas porque ele ama. E a gente muitas vezes precisa ouvir de Deus, sim, que é necessário recomeçar, que é necessário olhar para trás, que é necessário saber o que Deus tem para cada um de nós. É necessário, meu irmão. O tempo da ignorância já passou. É necessário retomar o prumo. Paulo escreve na sua carta primeira aos Coríntios, lá no capítulo 15, algo que ele diz assim, a partir do verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olho, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, para que isso que é mortal se revista de imortalidade. Paulo está dizendo, tudo aquilo que nos traz corrupção precisa ser aniquilado, porque a incorrupção só entra quando a gente anula a corrupção. Deus age no meio do seu povo, mas Deus não negocia com pecado. Deus age no meio da igreja, mas Deus não negocia com o pecado da igreja. Precisa sim o reconhecimento, o pedido de perdão a Deus e dizer, Senhor, eu sei que eu sou um pobre pecador, ou pecadora, mas com a Tua ajuda, Senhor, os meus pés serão firmados novamente no caminho. Porque não é o simples fato de você ser árvore, de já ser uma árvore plantada, que o Senhor não possa tocar em ti e te fazer secar. Não é o fato de você ser árvore que vai te trazer salvação, é o fato de você frutificar. É o fato de você dar fruto. É o fato de você dar frutos e frutos perenes. A gente às vezes se acomoda numa religiosidade onde apenas o eu sou cristão, ou eu sou evangélico, já basta. Mas Jesus não quer apenas que sejamos evangélicos. Jesus quer que a gente viva o Evangelho. É muito diferente em apenas ser do que viver. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a nossa maior dificuldade em ter esperança é saber que mesmo aos trancos e barrancos, aquele que tem esperança não desiste. Tem um escritor irlandês que ele diz assim, você quer saber, me fugiu o nome dele agora, mas ele diz algo interessante, ele disse assim, você quer saber a hora certa de desistir? Aí ele interroga, ele diz, se você desistiu, é porque não era a hora certa. É muito profundo isso, porque muitas vezes nós estamos desistindo daquilo que achamos, enquanto Deus quer que prossigamos naquilo que Ele quer. Por isso que Paulo vai dizer, eu prossigo para o alvo, por suprassumo da vocação, do meu chamado em Cristo Jesus. Se Paulo fosse apenas querer viver aquilo que ele queria, Paulo não tinha suportado o que Deus tinha preparado para ele. Porque muitas vezes Paulo disse a Deus, Senhor, tira de mim esse espinho. Está doendo. O mensageiro de Satanás está me esbofeteando, me dando tapas de humilhação. E Deus disse, Paulo, isso é tão pequeno, Paulo, diante do que eu tenho para ti, saibas que a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Que bênção de Deus, meu. Do ponto de vista humano, gente, esperar
é algo mais difícil que existe. Eu não sei vocês, mas eu sou meio preocupado em fazer alguém esperar. Eu já fico logo agoniado, porque eu sou muito rígido com os meus horários. Quando eu atraso assim, eu já fico perdendo as estribeiras, porque é do ser humano, é enfadonho. Esperar, muitas vezes, não traz algo de bom, porque nós somos muito imediatista, A gente, por ser filho do rei, a gente não quer passar pelo hall de entrada, a gente já quer ir logo para o trono. E se tem uma coisa, meu irmão e minha irmã, difícil de entender, é quando Deus faz um cristão passar muito tempo na sala de espera. Às vezes você fica dizendo: Senhor, eu clamo a Ti e Tu não me ouves. Como diz Abacuque, por que Tu te ensurdeces, Senhor, ao meu clamor? E Deus, é na sala de estar que eu quero te tratar, meu filho. É lá, calma o teu coração. Não, mas eu quero entrar, eu sou filho do dono. É exatamente por você ser filho do dono que o meu amor por ti me faz te corrigir. Ter esperança, muitas vezes, é querer colher antes de plantar. Ter esperança é você olhar uma comunidade ainda pequena e dizer: olha, aquilo que tem ali já basta. Porque o Senhor pede, através da sua palavra, pela palavra do profeta Zacarias, que a gente não pode desprezar os tímidos começos. E a esperança não está na quantidade. Eu queria, quem não queria aqui, que a gente tivesse uma mega igreja? Quem não queria? Mas, meu irmão, não é essa ainda a vontade de Deus para a nossa comunidade. O que a gente tem que fazer é seguir o que Ele quer. Pregar o Evangelho, anunciar a toda criatura e levar a palavra de Deus a todos e todas, quem a gente puder. Porque uma coisa também acontece: ninguém come abacate plantando cebola. Às vezes a gente quer comer um abacatezinho, mas só tem semente de cebola. E o Senhor nos pede para levar. O único pedido de Deus, através do seu Filho amado Jesus, é: vá e anuncie o Evangelho a todas as criaturas. Deus gosta de receber o novo de Deus, sempre. Porque é recebendo o novo de Deus através dela que nós nos motivamos a ter esperança no amanhã. Nós nunca deixamos aqui, Igreja Metodista de São Luís, de alimentar a igreja quando as igrejas fecharam, quando a gente não podia, era culto todo dia. Está aí a irmã Leila, que era minha parceira, a igreja toda. Você tem uma ideia, a bênção de Deus nessa pandemia, a igreja toda pregou nas lives, todo mundo da igreja trouxe uma palavra, quer seja casais, gente que a gente nunca nem imaginou, mas estavam lá porque a esperança era Cristo, não era apenas o templo. Nós somos uma igreja fora do templo, meu irmão. O templo é a casa do Senhor para adorarmos, mas a igreja precisa se mover fora dele. A pastoral da Igreja Metodista diz que nós devemos entrar no culto para adorar e sair para servir. O serviço começa lá. O serviço começa fora da nossa zona de conforto. Muitas vezes a gente quer estar assim, descansando, quer estar assim, priorizando as nossas vontades, quer fazer aquilo que a gente quer,
Mas a palavra de Deus, quando os discípulos tentaram falar para ele a respeito disso, a palavra de Deus foi: vocês querem me seguir? Cristo disse isso. Agora o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Até a raposa tem os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde botar a minha cabeça. Eu não tenho tempo para descansar. E muitas vezes a gente não percebe a necessidade iminente de anúncio do Evangelho. Gente, mais do que nunca, nós precisamos acordar e falar de Deus para pessoas. Não adianta a gente ficar nos nossos conformismos de que a gente recebeu, se a gente pensar que alguém pagou o preço para falar de Jesus para a gente. Esse 23º ano da nossa comunidade, Deus falou muito forte ao meu coração: é preciso resgatar o amor por vidas que essa igreja tem. Essa igreja tem 23 anos e nunca o inimigo ousou em tocar nessa igreja. Por mais dificuldades que tinha, por mais problemas que teve no decorrer do curso dos seus 23 anos, mas o diabo nunca tocou nessa comunidade ao ponto dessas portas ficarem fechadas. E é isso que a gente precisa louvar. É essa memória que a gente precisa trazer. É essa memória de você sentir novamente vivo na missão, de jogar na lixeira tudo aquilo que está te enchendo e impedindo de Deus agir. Salomão, ao escrever Provérbios, no capítulo 13, versículos 12, ele diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente. A esperança sem esperança deixa o coração doente. Retardar a esperança é adoecer a igreja. Uma igreja que não tem esperança, gente, é uma igreja doente. É uma igreja que já se esgotou. Mas Deus quer trazer à memória, cada um de nós, tudo aquilo que nos dá esperança. Eu creio nisso. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, 3 conselhos, a partir do versículo 12. Ele diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Esse é o tripé de uma igreja que tem esperança. Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Uma igreja que ora, uma igreja de joelhos, é uma comunidade de pé. Uma igreja que ora é uma igreja viva. Uma igreja que ora é uma igreja disposta a ouvir e a sentir o que Deus tem para cada um e para cada uma. E para finalizar, tem uma frase de um teólogo chamado Max Lucado. Max Lucado escreveu vários livros aí, e tem uma frase dele que eu gosto muito. Ele diz assim: alimente os seus medos e a sua fé morrerá. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Alimente os seus medos e a sua fé morrerá de fome. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Que Deus, na sua infinita graça, faça um upgrade na nossa vida. Limpe as memórias pesadas, as memórias calcificadas, e nos traga novamente memórias que nos deem esperança, memórias que nos fazem nos alegrar no Senhor. E eu creio muito na vida dessa igreja, meus irmãos.
Eu creio muito no agir de Deus para essa cidade a partir dessa igreja. Se assim não fosse, eu confesso que eu já tinha pedido a Deus que me levasse para um outro lugar. Mas eu sinto de Deus que muitas coisas, que grandes coisas nessa cidade acontecerão a partir dessa comunidade. Porque é uma comunidade que ama, é uma comunidade missionária, é uma comunidade bíblica e principalmente é uma comunidade acolhedora. Precisamos trazer à memória aquilo que possa nos dar esperança. Até a volta de Jesus, porque quando Jesus voltar, a fé e a esperança já não mais existirão, apenas o amor. Porque a nossa esperança é Cristo, e Ele vai estar conosco, como está, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você, e nos preparar já para a mesa do Senhor. Fecha teus olhos. Se ainda tem algo que tu queiras colocar diante do Senhor, em pedido de perdão, em arrependimento genuíno, esse é o momento. Se você quiser dar um upgrade agora na sua memória, conversa com o Pai, conversa com o servidor, e Ele vai ouvir as tuas orações. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui como igreja, Senhor, igreja viva, sabendo, Senhor, que sem Ti nada somos, sem Ti, Senhor, nada podemos fazer, mas Tu nos assegura que a Tua graça nos alcança, e as Tuas misericórdias não têm fim, Senhor. Cada dia mais o Senhor nos dá a possibilidade de olharmos para o mundo e enxergar que os céus e a terra proclamam a Tua glória. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado. O Senhor nos dá o milagre da vida, o dom da vida. O Senhor nos dá, Senhor, a alegria do reencontro. O Senhor nos dá a certeza de estarmos sempre, sempre, sempre cuidados por Ti. O Senhor é aquele que nos oferta o colo. O Senhor é aquele que nos oferta a esperança. E é nessa certeza, Senhor, que nós clamamos pelo Teu sangue e misericórdia. É nessa certeza, Senhor, que clamamos pelo Teu auxílio em tempos de dificuldade, em tempos de frieza espiritual. Se o Senhor não edificar a casa, em vão será os que tentam edificar. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos prepara agora para o banquete celestial. A Tua mesa está posta e nós iremos rememorar, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. O sangue vertido na cruz e o Teu corpo dado a nós, para que os nossos pecados fossem aniquilados. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes
a instituição do Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante da Tua divina majestade, o memorial que o Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança a Sua bendita paixão e morte, a Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios que ela nos agraciam. E humildemente nós Te suplicamos, ó Pai, que nos ouça com Teu Filho, Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e, por Tua infinita bondade, consagre os dons de pão e de vinho, para que, recebendo, segundo a instituição do Teu Filho amado, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue, para todos sempre. Amém, amém, amém. Eu queria que a gente pudesse fazer a oração do humilde acesso. Repitam comigo. Ó misericordioso Pai, nós humildemente Te imploramos que santifiques com Teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé, e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque recebi do Senhor e também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Eis o grande mistério da nossa fé. Um Cristo ressurreto, que se fez corpo e doou o seu sangue para remir os pecados da humanidade. Você, meu irmão e minha irmã, é convidado e convidada para a mesa. A Igreja Metodista entende que a mesa não é da igreja. E eu louvo a Deus por isso, porque a mesa é do Senhor. Nós não temos como igreja direito de excluir ou incluir alguém. Quem inclui pela graça é Deus. E Ele não deixa os seus sem assento na mesa. Eu queria convidar o Eduardo e a Leila para nos ajudar. A mesa do Senhor está posta. Escolha o seu lugar e partilhe o pão e o vinho do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa celebração de Deus. Da multidão dos que creram, era só um. Podem vir receber o corpo e o sangue de Cristo. E a uma somente, uma semente. Somente uma esperança.
Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. Ele se parte e reparte da própria vida. Galho ligada barreira, vida comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Jesus ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Amém. Na multidão dos que creram, era só um único coração. Nesse mesmo espírito, comamos o corpo de Cristo em um só corpo. Da mesma forma, bebamos o sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro, em um só corpo. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo milagre da mesa. Obrigado pela tua divina graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, pela possibilidade que o Senhor nos dá de assentar à mesa e não comer migalhas. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sangue derramado por mim e pelo teu corpo, que nos foi dado como sacrifício vivo para a remissão dos nossos pecados. Te agradecemos e bendizemos no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar juntos, mais uma vez te agradeço. E aí, terminando, a gente puxa o parabéns para a nossa igreja. Amém. Vamos agradecer ao Senhor, porque até aqui Ele nos ajudou. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas
fazer. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te Aleluia. Amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa para alegrar nossas almas. A igreja faz anos, muitas salvas de palmas. Ei! Amém, amados e amadas. Muita alegria. Nós estaremos essa semana já levando para as duas instituições as cestas e mais uma vez agradecendo a todos e todas pelo carinho e pelo amor à missão que todos tiveram. Erga suas mãos aos céus, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja presente hoje e para todos sempre. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito esteja perpetuamente em cada lar, em cada vida e em cada relacionamento nosso. Que Deus os abençoe, dê uma semana abençoada e que nós possamos, como igreja, sermos gratos a Ele por tudo aquilo que Ele fez e fará na nossa vida. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos e todas.